Eu sou o professor Tim, professor de literatura da Rede Cromo de Ensino, e vou fazer com vocês a questão 34 da prova amarela. Na questão 34, temos um poema de Cult, extraído de Negroesia, a poesia de temática negra. O Cult é um autor negro de literatura afro-brasileira. E o comando nos traz a seguinte proposição: na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas. É importante marcarmos, então, essa ideia das experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico... E aí, quando vamos até o poema tem um título que é bem interessante: Quebranto. A ideia do quebranto é justamente algum mal que está impregnado no sujeito, algum mal do qual o sujeito não consegue facilmente se desvencilhar. E aí, logo nas duas primeiras estrofes, nós vemos que o eu lírico vai dizer que às vezes é policial, que me suspeito, me peço os documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. É interessante que o eu lírico vai se identificar com sujeitos que historicamente são vistos como aqueles que oprimem o negro, socialmente. O policial ou o porteiro são aquelas figuras da expressão da autoridade, e o porteiro, que é aquele que controla a entrada e a saída, mas que muitas vezes vai barrar a entrada e a saída justamente das pessoas negras, das pessoas socialmente oprimidas. Às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Então, muitas vezes o sujeito, e ele pontua o às vezes, essa ideia do às vezes é uma ideia importante, que vai ser reiterada ao final do poema. Às vezes faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, sinto-me a miséria. O sujeito se sente miserável por se sentir deslocado nessa visão, ou melhor, por incorporar um discurso que muitas vezes o sujeito não quer incorporar, porque é o discurso do opressor, mas muitas vezes esse discurso é incorporado mesmo que de forma inconsciente, em algumas atitudes cotidianas, como ele expressa ao final. E aí instaura-se aí uma grande contradição, porque esse sujeito ele incorpora esse discurso do opressor, e nem sempre ele consegue se desvencilhar desse discurso. Muitas vezes ele faz uso desse discurso como uma forma de resistência, mas muitas vezes ele não consegue se desvencilhar desse discurso. Por isso, isso se dá de forma seletiva. Às vezes ele consegue, às vezes não. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponta e denuncio, o ponto em que me entrego, às vezes. Então, no poema, essa vivência das experiências históricas de preconceito e violência revela que o eu lírico incorpora seletivamente o discurso de seu opressor. Incorpora seletivamente porque, às vezes, ele consegue se desvencilhar e, às vezes, não. Então, nem sempre ele consegue se desvencilhar disso. Ok? Então, temos aí a alternativa A. E não os demais itens propostos pela questão.